O deputado Gustavo Gayer subiu à tribuna para comentar a aceleração da destruição da economia brasileira, bem como do padrão de vida dos brasileiros no governo Lula. O deputado disse: "Estamos enfrentando uma semana em que as evidências estão ficando cada vez mais escancaradas do processo de destruição acelerado deste governo." Gayer mencionou notícia da velha imprensa que relata que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi monitorado e questionou o que um monitoramento da mesma natureza encontraria no gabinete de Lula. Ele disse: "Antes de iniciar falando sobre o caos que está acontecendo na economia, nós recebemos uma notícia através do Estadão de que o iluminado, o nosso imperador do Brasil, ministro Alexandre de Moraes, durante o governo Bolsonaro, grampeou o gabinete do presidente. Isso é algo que se diz no Estadão. Aí eu fico imaginando se nesse momento o gabinete do Lula também estiver grampeado, quais serão os crimes que estariam sendo gravados agora." O deputado alertou os petistas para que tomem cuidado com as palavras, ironizando: "Afinal de contas, palavras geram cadeia. Tráfico não, mas palavras geram cadeia. E como nós já temos aí um artigo falando que o ministro Alexandre de Moraes havia grampeado o gabinete do Bolsonaro durante o mandato anterior, por que ele não estaria fazendo a mesma coisa com o PT?" Gustavo Gayer denunciou a interferência de Lula nas eleições da Argentina. Ele disse: "O Lula, que sempre disse que tem que se respeitar a soberania dos países e um país jamais deve interferir na eleição de outro, quando ele defendeu a Venezuela, inclusive no mesmo fôlego, dizendo que a Venezuela era mais democrática que o Brasil, está usando o nosso dinheiro para interferir nas eleições da Argentina, porque eles estão desesperados, porque o povo da Argentina entendeu que a esquerda é destrutiva e quer sair desse espectro político e colocar um liberal, alguém de direita. E aí ele está usando o nosso dinheiro através da Simone Tebet para interferir diretamente. E olhe só, acredite, mandou o marqueteiro dele lá para a Argentina para fazer campanha para o Haddad argentino, o ministro da Economia da Argentina, que conseguiu levar o país a 133% de inflação e 40% do povo para baixo da linha da pobreza." O deputado relatou que, enquanto Lula usa o dinheiro dos contribuintes brasileiros para financiar os companheiros na América do Sul, a economia brasileira se degrada a olhos vistos. Gayer mencionou o agravamento da fome, o fechamento de empresas, o aumento da inflação e a recessão técnica. Ele disse: "Acreditem, eles inventam novas palavras para diminuir a perversidade de suas ações. Então agora, o Brasil está vivendo um momento de recessão técnica. Nós estamos diminuindo a arrecadação do nosso governo, até mesmo quando ele aumenta os impostos." Gayer alertou: "Nós estamos entrando numa das piores crises econômicas, morais, sociais e de segurança pública no nosso país. Preparem-se." O deputado apontou que, ao mesmo tempo em que a população empobrece, o crime aumenta e disse: "Mas é isso, o amor voltou." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito
mundo e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais uma vez, nós estamos enfrentando uma semana onde as evidências estão ficando cada vez mais escancaradas do processo de destruição acelerado desse governo. Mas como se isso já não fosse o bastante, antes de iniciar falando sobre o caos que está acontecendo na economia, nós recebemos uma notícia através do Estadão que o iluminado, o nosso imperador do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, durante o governo Bolsonaro, grampeou o gabinete do presidente. Isso é algo que disse no Estadão. Aí eu fico imaginando se nesse momento o gabinete do Lula também estiver grampeado. Quais serão os crimes que estariam sendo gravados agora? Fica aqui um recado para o pessoal do PT, até para o Lula, tomar bastante cuidado com as conversas que acontecem agora no nosso país, afinal de contas, palavras geram cadeia. Tráfico não, assassinato não, mas palavras geram cadeia. E como nós já temos aí um artigo falando que o ministro Alexandre de Moraes havia grampeado o gabinete do Bolsonaro durante o mandato anterior, por que ele não estaria fazendo a mesma coisa com o PT? Não é não? Mas o que eu venho para falar com vocês hoje é o seguinte: o Lula, que sempre disse que tem que se respeitar a soberania dos países e um país jamais deve interferir na eleição de outro, quando ele defendeu a Venezuela, inclusive no mesmo fôlego dizendo que a Venezuela era mais democrática que o Brasil, está usando do nosso dinheiro para interferir nas eleições da Argentina. Isso porque eles estão desesperados, porque o povo da Argentina entendeu que a esquerda é destrutiva e quer sair desse espectro político e colocar um liberal, alguém de direita. E aí ele está usando o nosso dinheiro, através da Simone Tebet, para interferir diretamente. Olha só, acredite, mandou o marqueteiro dele lá para a Argentina para fazer campanha para o Haddad argentino. O Haddad argentino, ministro da economia da Argentina, que conseguiu levar o país a 133% de inflação e 40% do povo abaixo da linha da pobreza. Como se isso já não fosse o bastante, o Haddad brasileiro continuou fazendo o seu trabalho. De acordo com uma última pesquisa, 9 em cada 10 brasileiros perceberam o agravamento da fome no Brasil. Preste atenção, porque esse número é estarrecedor. Durante o governo que veio para acabar com a fome, o governo do
amor, 9 em cada 10 brasileiros perceberam o agravamento da fome no nosso país. Isso acontece ao mesmo tempo que 400 mil empresas fecham as suas portas, enquanto a inflação aumenta, e agora nós temos a recessão técnica. Acreditem, eles inventam novas palavras para diminuir a perversidade de suas ações. Então agora o Brasil está vivendo um momento de recessão técnica. Nós estamos diminuindo o arrecadamento, a arrecadação do nosso governo, até mesmo quando ele aumenta os impostos. Meus amigos, para chegar no final da fala, que fique bem claro a todo brasileiro que está me assistindo, todos os indicadores são contundentes, todas as informações e os dados não têm equívoco algum. Nós estamos entrando numa das piores crises econômicas do nosso país. Para concluir, nós estamos entrando em uma das piores crises econômicas, morais, sociais e de segurança pública do nosso país. Se preparem, não foram só apenas 2,6 milhões de pessoas retiradas do Bolsa Família, serão 200 milhões de brasileiros que serão jogados na miséria. Enquanto isso, o crime voltou a reinar. Basta olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, basta olhar o que está acontecendo na Bahia e o que está acontecendo em vários outros lugares do nosso país. Mas é isso, o amor voltou para destruir a nossa... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro, e eu estou aqui para fazer um convite, quase um apelo a cada um de vocês. Por favor, entre no site do Senado Federal e votem sim ao projeto de lei 5064, de autoria do senador Mourão. Esse projeto de lei concede anistia aos presos do 8 de janeiro. No momento, é a única forma que nós temos para pôr fim a essa falácia de tentativa de golpe e de atentado. Dá um trabalhinho para fazer o cadastro? Sim, mas eu apelo a você, se não conseguir, peça ajuda a um amigo ou um familiar. Mas é muito importante o seu voto. Repito, é o único instrumento que nós temos no momento. Vote sim ao projeto de lei 5064, de autoria do senador Mourão. Eu conto com vocês, pessoal. Esse é o momento decisivo. Forte abraço. Paz. Grato, digníssimo presidente Gilberto Nascimento, nobres colegas. É uma honra estar neste ringue onde luto pelo Brasil. 20 anos de Bolsa Família. 20 anos, e o desgoverno Lula se orgulhando por ter mais pessoas dependentes do Bolsa Família, se orgulhando porque o governo está investindo mais no Bolsa Família. Por quê? Porque é do Bolsa Família que vem os votos para o PT. Sou a favor de auxílio, sou totalmente a favor de auxílio. Está com dificuldade, precisa de emprego, precisa de educação, se auxilia. Mas o auxílio é por um tempo, não o tempo todo. Quando começou este mandato, o presidente Lula pediu 40 bilhões para o Bolsa Família para usar durante 4 anos. Isto não é auxílio, ele pediu um salário por 4 anos. Salário, R$600, cada filho, abaixo de 6 anos, mais R$150. Isto é dar um salário indigno, uma cota de pré-sobrevivência em troca de votos. Ao invés de se preocupar em dar emprego, estudo, educação, para que essas pessoas possam progredir na vida, e não formar uma geração de inúteis, incompetentes, que nunca crescerão na vida. Por quê? Ganhando o Bolsa Família, na eleição, vota no PT. Mas olhem vocês o caos que isso pode transformar. 13, número fatídico, 13 estados do Norte e Nordeste, pasmem, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que emprego formal. Isto é o início da ruína de um país. Nós que produzimos, você que trabalha, quando vê que está trabalhando para sustentar quem não trabalha, produz menos, e cada vez menos, e outro recebendo sem trabalhar. Assim começa a ruína de um país. E é por isso o desespero do PT em aumentar impostos, em taxar offshores. Por quê? Para ter dinheiro
para manter o seu eleitorado. Como se diz, o PT gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Esta é a realidade, a dura realidade que representa hoje o Bolsa Família. Não sou contra auxílio. Auxílio é por um tempo, mas jamais o tempo todo em troca de votos. Aquela cota de sobrevivência mínima para trocar por votos. E lembro vocês, 13 dados do governo, 13 estados do Norte e Nordeste, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que emprego formal. Assim, inicia a ruína de uma nação. Infelizmente, não sabem dar valor, valorizar as pessoas para progredirem na vida. Fica aqui meu protesto com essa demagogia ultra barata. Ok, deputado.